Queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Hoje estamos, pela graça de Deus, na penúltima reflexão sobre a temática Uma Família Segundo o Coração de Deus. Terça-feira que vem, se Deus quiser, teremos a última reflexão. E em fevereiro começamos a série de mensagens Criação de Filhos para a Glória de Deus. Vivemos um período muito difícil, onde os pais estão perdidos sobre a educação de filhos. Uma grande parte dos filhos, quando alcançam a juventude, abandonam a fé, abandonam suas comunidades de fé. Isso prova que a educação, a instrução que receberam em casa, de alguma maneira, não foi eficaz para inculcar o amor e o temor de Deus nos corações. É fundamental que nós conheçamos o que está revelado nas Escrituras, qual a vontade de Deus para nós, a respeito do treinamento e da educação dos nossos filhos para a sua glória. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, leremos os versos 18 e 19, caminharemos também junto ao texto de Mateus, capítulo 1, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, e refletiremos hoje sobre a história desse casal muito famoso nas Escrituras, José e Maria, pelo fato de terem sido escolhidos para serem os pais do Filho de Deus, do Deus em pele humana, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mesmo que a gente não acredite, esse foi um casamento e um pré-casamento marcado por algumas crises. E este casal de Deus nos ensina algumas lições muito preciosas sobre como superar crises, tanto no casamento, mas eu não sou casado, mas também em nossa família. Mateus, capítulo 1, versos 18 e 19, diz-nos assim a palavra do Senhor. Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Seguiremos depois na reflexão. Mas antes eu quero brevemente caminhar com vocês sobre a narrativa do nascimento de Jesus, a narrativa do casamento de José e Maria, e as explicações, as inferências que nós temos do casamento de José e Maria estão dentro do contexto do nascimento de Jesus. Se não houvesse acontecido o nascimento de Jesus, possivelmente nós não saberíamos nada sobre o casamento de José e Maria. Mas por conta do nascimento de Jesus e tudo que implicou a infância de Jesus, até que ele tinha 12 anos, quando ele aparece novamente nas Escrituras, nós não saberíamos sobre o casamento de José e Maria. Eu peço que você deixe aberto em Mateus capítulo 1 e abra também o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 26. Do verso 26 ao verso 38, nós temos o anúncio do anjo. Maria era uma menina, por volta dos seus 13 para 14 anos de idade. Essa era a época em que as meninas eram oferecidas em casamento. Os pais faziam um acordo. O namoro não era nos termos atuais. Nós não podíamos escolher com quem nos relacionaríamos. Então os pais, com alguns anos de antecedência, firmavam um acordo com famílias de bom caráter, famílias conhecidas, famílias que eles conheciam que dariam um bom casamento para seus filhos, e quando os filhos alcançavam a idade para se casar, 13, 14, no máximo 15 anos, ali se oficializava o casamento. Maria se acha noiva nesse sentido. Ela já estava comprometida em casamento. Os seus pais já haviam assegurado que ela se relacionaria numa relação estável com José. E olha que os casamentos funcionavam. Funcionavam porque eles tinham a convicção que o amor é resultado de um compromisso que eu estabeleço com a pessoa. Atualmente a gente diz, eu vou separar porque acabou o amor. E por amor a gente entende um sentimento que foi embora. Não, as pessoas não podiam se separar porque o sentimento foi embora. As pessoas permaneciam casadas porque elas tinham um acordo. E porque elas tinham um acordo, elas se comprometiam umas com as outras.
E desse comprometimento de uma com a outra, é que o amor florescia. Amor é um compromisso. Amor não é um sentimento. Porque se a gente basear nossos casamentos, nossos relacionamentos, nossas amizades em sentimentos, nós trocaremos de cônjuge, trocaremos de amigo com grande frequência. Porque os nossos sentimentos flutuam demais ao sabor das emoções. É por isso que o amor, ele é um compromisso, e esse compromisso faz com que os relacionamentos permaneçam. Maria, essa menina, aos 14 anos de idade, recebe numa noite a visita do anjo Gabriel, um anjo mensageiro, dizendo que ela se encontrava grávida. E ela está em dúvidas, como assim? Eu sou virgem, 13 para 14 anos de idade. Eu não me casei ainda, não tive contato com nenhum homem. E o anjo explica: você está grávida do Espírito Santo. Esse é o anúncio. O texto seguinte, que é Lucas capítulo 2, versos 36 a 56, nos mostra que o anjo ainda revelou para Maria que sua prima Isabel, sua parenta Isabel, casada com Zacarias, estava grávida. Grávida de João Batista. João Batista é o primo de Jesus, aquele que 30 anos depois o batizaria no Rio Jordão. Maria, assim que soube da gravidez de Isabel, sua parenta, vai até a casa de Isabel. Ela não conta ainda para José que está grávida. E ela fica com Isabel por 3 meses. Quando Maria chega à casa de Isabel, que já era uma senhora de idade, que tinha experiência com Deus, cujo marido era um homem piedoso, Maria é profundamente abençoada por Isabel. Assim que Maria bate a porta de sua parenta Isabel, Isabel abre a porta, Isabel declara em Lucas capítulo 2, versículo 42, bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Aí note o que Isabel fala a Maria: bem-aventurada, mais que feliz é a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isabel possuía experiência com Deus, vida com o Espírito Santo. Era uma mulher amadurecida, calejada, que sofreu da esterilidade por décadas em sua vida. Só na velhice se achou grávida de João Batista, também depois de receber, depois que seu marido Zacarias teve uma revelação do próprio anjo do Senhor. Estas palavras de Isabel consolam Maria, confortam Maria, ajudam Maria a lidar, a ruminar todas as informações que ela havia recebido do anjo. Afinal de contas, uma adolescente de 14 anos, se achar grávida do Messias, o prometido a Israel, o desejo de todos os povos estava se cumprindo naquela menina, mas não era casada, poderia ser acusada de adultério, poderia ser apedrejada, mas diante de todos esses riscos, Maria diz ao anjo, que se cumpra em mim a vontade do meu Senhor. O Evangelho de Lucas nos fornece o relato do tempo que Maria passou com Isabel e como o entendimento, o companheirismo e a percepção espiritual de Isabel ajudaram Maria nos primeiros dias de sua gravidez. Depois a gente percebe a primeira crise que esse casal enfrenta e o primeiro sonho. Volte lá para Mateus, por favor, capítulo 1, versos 18 até o versículo 25. José, assim que sabe da gravidez de Maria, depois dos 3 meses que ela passa com sua parenta Isabel, ela volta para a sua cidade, para a sua casa. José fica sabendo, o texto bíblico não informa como José fica sabendo, muito provavelmente Maria relatou a José, só que José era um homem justo. O versículo 19 de Mateus capítulo 1 nos diz: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. José tomou uma decisão: eu não quero que essa menina seja prejudicada. Eu não vou me casar com ela mais, porque ela está grávida, obviamente é de outro homem. Ela mentiu para mim, não é mais virgem. Isso era muito sério no primeiro século, muito sério.
eu vou deixá-la, mas eu quero deixá-la em segredo. Talvez eu mude de cidade, quero que ninguém saiba. Eu quero que as pessoas da cidade pensem que eu a engravidei, que eu a desonrei, fugi, não fui homem para assumir um casamento. Mas eu não quero desonrá-la. O mesmo anjo Gabriel aparece a José em sonho. E o anjo tranquiliza José, informando a José sobre a pureza de Maria. No versículo 20, o anjo diz a José: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo disse: Maria permanece pura. Ela está grávida do Espírito Santo. O anjo tranquiliza José, falando sobre a pessoa que estava habitando em Maria. Versículo 21, o anjo diz: ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Jesus é em grego o mesmo nome de Josué em hebraico. Josué, aquele servo de Moisés, que conduziu o povo até a entrada na terra da promessa e fez as conquistas da terra prometida. Jesus significa Jeová é salvação. Deus visitou seu povo para salvar. Deus intervém na história para libertar seu povo da opressão, do jugo do pecado, da condenação do inferno. Enfim, Deus está visitando o povo com salvação. Jesus significa isso. E o anjo explica por que colocará o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o anjo, em terceiro lugar, explica a José a missão da criança. Nos versículos 22 e 23, o anjo disse: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Isaías, 700 anos antes, já havia profetizado que no tempo certo da história, Deus enviaria o filho da mulher. E este filho da mulher seria Deus com pele, ossos, músculos, sangue humano. Deus entre nós. Deus fazendo casa entre os homens. Então o anjo tranquiliza José com essas verdades extraordinárias. Mas essa é a primeira crise que esse casal experimenta antes do casamento. Uma menina grávida, José intencionando deixá-la, mas depois que o anjo aparece, José se tranquiliza. Aí o texto de Mateus, capítulo 1 ainda, versículo 25, nos diz que José, depois que Jesus nasceu, se casou com Maria e José se casou com Maria de imediato, a revelação do anjo, e depois que Jesus nasceu, é que ele teve relações sexuais com Maria. Olha o que nos diz o versículo 25. Porém, José não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O anjo aparece. A seguir, imediatamente José se casa com Maria. Ele aguarda até o nascimento de Jesus. E somente depois do nascimento de Jesus é que José consuma o casamento através da intimidade sexual. José e Maria tiveram, no mínimo, 7 filhos. Mateus capítulo 13, versos 55 e 56, relata vários nomes dos irmãos de Jesus. Tiago, Judas, Simão, no mínimo 7 irmãos. E aqui é importante eu quero abrir só um parênteses, porque eu estou fugindo um pouco da nossa temática sobre um casal, uma família segundo o coração de Deus. É importante a gente mostrar alguns erros de uma instituição religiosa muito grande no mundo. Há uma instituição religiosa muito grande no mundo que colocou em Maria atributos que Maria não possui. Maria, quando recebeu a visita do anjo, ela o recebeu com humildade. E ela disse que se cumpre em mim a vontade do meu Senhor. Em Lucas, capítulo 1, Maria canta de alegria ao Deus que a visitou com salvação. E Maria diz que Deus, por meio dela, estaria trazendo ao mundo o seu Salvador. Naquilo que é chamado de o Magnificat de Maria, o Cântico de Maria. Lucas capítulo 1, verso 46 a 55, Maria canta e declara que Jesus é seu Salvador, que ela precisava de um Salvador. Mas a instituição, Igreja Católica Apostólica Romana, colocou Maria num lugar que Maria nunca desejou estar. Nós respeitamos profundamente Maria, como nossa irmã em Cristo, sua fé, sua humildade, sua abnegação, seu autossacrifício para cumprir a vontade de Deus. E, lamentavelmente, essa instituição construiu algumas heresias absurdas sobre o nome de Maria.
O primeiro deles foi a virgindade perpétua de Maria, que foi estabelecida no Concílio de Latrão, no ano 649 depois de Cristo. Quase 7 séculos depois que Jesus vem ao mundo, essa instituição religiosa estabelece que Maria, mesmo depois de se casar com José, mesmo depois do nascimento, mesmo depois de se casar com José, mesmo depois do nascimento de Jesus, ainda permaneceu virgem. O próprio texto de Mateus, capítulo 1, versículo 24, nos diz que José não teve relações com Maria até o nascimento de Jesus. O texto deixa claro que depois do nascimento de Jesus, José viveu vida de casado naturalmente com ela. Os evangelhos nos mostram de maneira muito clara que Maria e José tiveram inúmeros filhos, no mínimo 7. Tiago, que escreveu a carta no finalzinho do Novo Testamento, era irmão de Jesus. Judas, que escreveu a carta no finalzinho das Escrituras, o penúltimo livro antes de Apocalipse, também era irmão de Jesus. Judas e Tiago eram incrédulos durante o ministério de Jesus. Eles só creram em Jesus depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos e apareceu a eles. Mas não para por aí. No ano 1854, isso foi ontem, na perspectiva da história, século XIX, o Papa Pio IX estabeleceu uma doutrina chamada a Imaculada Conceição de Maria, através da bula Ineffabilis Deus. Quando tanto o Papa quanto o Conselho dos Altos Cardeais da Igreja Católica Romana se reúnem e estabelecem um dogma, esse dogma é estabelecido numa linguagem chamada ex cátedra. Ex cátedra significa que estes dogmas estabelecidos pela instituição Igreja Católica Romana possuem o mesmo peso de autoridade das Sagradas Escrituras. A voz do Papa e a voz do alto clero reunido, falando ex cátedra, são revelações infalíveis de Deus. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a revelação está fechada aqui. E que nenhum homem pode acrescentar um pingo sequer à palavra que já está fechada. E o próprio livro de Apocalipse encerra no capítulo 21, dizendo que seja maldito qualquer homem que acrescentar qualquer palavra a este livro que foi inspirado por Deus. Maria, primeiro, é considerada virgem para todo sempre. A gente só morre porque peca. Então, como Maria foi virgem a vida toda, eles inventaram uma outra doutrina. Ela foi criada sem pecado. De alguma maneira Maria nasceu. E ela nasceu sem pecados. Mas não só isso. Se Maria não pecou, ela não pode ter morrido. Porque só morre quem peca. Então Maria foi assunta aos céus, à semelhança de Jesus Cristo. E aí agora no ano 1950, há 70 anos, o Papa Pio XII estabeleceu a outra doutrina chamada de a Assunção de Maria na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus. Todas heresias relativamente recentes. Se você chega em algumas cidades religiosas no Brasil, é provável que você encontre esta placa gigante à porta de algumas cidades religiosas. Não mais a Trindade, mas uma quadriunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Maria ocupando uma posição de Deus, de intercessora. Isso é uma heresia absurda. Maria nunca intencionou isso. As Escrituras não apoiam isso. As Escrituras são claras em dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Qualquer pessoa que ocupe o lugar de Jesus Cristo na adoração, na intercessão, é paganismo, é abominação, é heresia. Maria foi uma serva humilde, dedicada ao Senhor. Vamos voltar agora para o nosso ponto sobre um casal ou uma família segundo o coração de Deus. A segunda crise que esse casal experimenta está em Mateus capítulo 2, nos versos 13 até o versículo 15. Jesus está prestes a nascer. Os magos estão seguindo a estrela. Eles chegam até Jerusalém. Eles encontram o rei Herodes. O rei Herodes era um homem mau. Ele havia mandado matar seus filhos. Havia mandado matar sua esposa. O rei Herodes era um homem sedento por poder. Os magos chegam e dizem: olha, nós estamos acompanhando uma estrela que
nos levará ao nascimento do Filho de Deus. Herodes simula que deseja adorar a criança e diz aos magos: vão embora. Quando vocês chegarem ao local, adorem a criança e voltem para me informar onde é, para que eu possa ir lá adorar. Os magos vão até Jesus, que está numa manjedoura bebezinho, adoram a Jesus, oferecem aos pais presentes caros e recebem uma revelação de que precisam ir embora por outro lugar porque Herodes deseja matar Jesus. Então Maria e José agora precisam fugir para o Egito. Esta crise, gente, é a terceira crise que está em Mateus 2, versos 19 a 21. A criança recém-nascida, eles precisam fugir para o Egito. A segunda crise, essa de Mateus 2, versos 13 a 15, é a crise de que José e Maria precisam ganhar essa criança na cidade de Belém, onde eles fariam o censo decretado pelo imperador romano. Eles tinham que sair de sua cidade, ganhar essa criança longe dos amigos, longe de qualquer parteira, sem assistência à saúde, sem recursos, sem hospedagem adequada. A terceira crise é essa crise de Herodes. Eles precisam ir para o Egito, uma terra pagã, língua diferente, cultura diferente, esse casal pobre, com a criança recém-nascida, e Deus aparece a José e diz: vai para o Egito, e José pega Maria e Jesus e vai para o Egito. 2 anos depois nós temos a quarta crise, e o quarto sonho, que está em Mateus 2, versos 22 e verso 23. O texto nos diz: porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia no lugar de seu pai, leia comigo, por favor, o versículo 21 de Mateus 1. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado de Nazareno. Esta é a quarta crise. 2 anos no Egito, Deus aparece agora em sonho a José e diz: Herodes morreu, teu inimigo morreu, pode voltar para Israel. Quando José chega em Israel, ele sabe que o filho de Herodes, Arquelau, que era um homem tão mau quanto o pai, estava reinando em seu lugar. Mas Deus mais uma vez aparece a José e diz: não tenha medo de Arquelau, pode ir morar em Nazaré, para se cumprir a profecia de Isaías de que Jesus seria chamado de o Nazareno. Nazaré era a periferia do mundo. Nazaré era o esgoto do mundo. Nazaré era a favela do mundo. Ninguém gostaria de morar em Nazaré. E Jesus cresce nas regiões das trevas da morte. Toda a vida de Jesus se dá na cidade de Nazaré. Olha só os projetos de Deus. Por que essa é uma quarta crise? Tantas mudanças. Você precisa ir para um lugar onde você não tem conforto, risco de assalto o tempo todo, violência o tempo todo, não tem infraestrutura, um lugar sem dignidade, um lugar mal falado, um lugar violento, um lugar terrível para se construir uma vida, para se criar um filho. Mas Maria está calada, obedecendo à voz do Senhor por intermédio da liderança de seu marido. Gente. E aí eu quero fazer uma pergunta a você. Qual é o segredo do sucesso do casamento e da família de José e Maria? Qual o segredo do sucesso do casamento e da família de José e Maria? Abra Atos capítulo 13. Atos, escrito por Lucas, capítulo 13, versículo 2. Esse texto diz respeito, é claro, ao grande rei Davi, mas ele se aplica a todos aqueles que têm esse mesmo espírito de Davi. Atos 13, versículo 22, nos diz a respeito de Davi: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse Deus: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Qual o segredo do sucesso do casamento e da família de José e Maria?
eles tinham a disposição no coração de dizer para Deus o seguinte: cumpra em mim conforme o teu querer. Faça em mim a tua vontade. A gente nota em toda a narrativa que precedeu o nascimento de Jesus e sucedeu o nascimento de Jesus, e os perigos que esse casal simples e de pessoas pobres enfrentou, na medida em que Deus ia falando e dando ordens, imediatamente eles obedeciam. Imediatamente, com alegria, com submissão, com confiança, eles obedeciam à voz de Deus. Este é o grande segredo para você desenvolver uma vida de sucesso. Esse é um grande segredo para você construir um casamento segundo o coração de Deus, desenvolver uma família de valor. Achei em Davi, o meu servo, um homem segundo o meu coração, porque está disposto a fazer toda a minha vontade. Quando você abre as Escrituras, procura conhecer a revelação de Deus, e acima de procurar conhecer, diz a Deus: Deus, faça em minha vida a tua vontade. E procura aplicar essa vontade como marido, procura aplicar essa vontade como esposa, procura aplicar essa vontade como pai, procura aplicar essa vontade como filho. Aí sim não tem como dar errado. Você tem procurado conhecer a vontade de Deus? Quando você está irritado dentro de sua casa, quais são os textos bíblicos que ficam saltando em seu coração, marcando sua memória, para te orientar sobre como agir? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Normalmente nós falamos tolamente, agimos tolamente, tomamos decisões tolamente, porque o nosso coração é marcado por tolice e insensatez. Agora, se a gente estiver disposto, de fato, e disposição envolve disciplina, a conhecer o que está revelado na palavra de Deus, e além de conhecer, a aplicar, pode ter certeza, nosso mundo interior será transformado, as nossas relações serão modificadas, e esse casal experimenta isso. Mas vamos caminhar aqui para o nosso final, avaliar algumas lições de Maria para as mulheres. Depois a gente chega na vez dos homens. A primeira lição de Maria às mulheres é: responda à vontade de Deus com alegria e com obediência. Maria, você vai ficar grávida. Que se cumpra em mim a vontade do meu Senhor. José chega: Maria, Deus agora apareceu para mim e disse que a gente tem que ir para Belém para fazer o censo, segundo a ordem do imperador romano. Nós não notamos Maria murmurar. Ela sobe no animal, grávida de 9 meses, e vai até a cidade de Belém. Uma viagem marcada por perigos, cerca de 40 quilômetros de distância num deserto. Maria, Deus mandou a gente para o Egito. 2 meses de viagem, querido. Num jumentinho. Maria, Deus mandou agora a gente voltar para Israel, morar na favela de Israel, Nazaré, sem reclamação, sem murmúrio, sem queixas. Não vemos nenhuma descrição desse tipo sobre a vida de Maria. Ela acatava a vontade de Deus com contentamento, com confiança. Ela era uma menina de Deus, embora uma adolescente de 14 anos. Ela demonstrou uma musculatura espiritual vigorosa, uma maturidade espiritual que muitos idosos não têm. E às vezes é um desafio a gente entender a vontade de Deus. Mas para uma esposa, o plano de Deus é bem simples. O plano de Deus para as esposas revelado nas Escrituras consiste em 4 tarefas. A primeira delas é: ajude seu marido. O casamento deve funcionar como uma cabeça e um corpo em harmonia.
O corpo deixa de ser harmônico quando está em convulsão. Já viu alguém em convulsão? A cabeça vai para um lado, o corpo vai para outro. É um corpo em desarmonia com a cabeça. Agora, casamento se assemelha a um corpo. Deus cria a mulher para ser apoiadora, ajudadora, companheira, bênção, parceira, construir um projeto de vida juntos. A outra tarefa designada por Deus é: siga seu marido. Mas e se meu marido é um homem ímpio? Se meu marido é um homem tolo? Clame a Deus por sensatez a seu marido. Clame a Deus para que Deus ponha juízo, dê sabedoria ao seu marido. Mas não se insurja, não se rebele contra a autoridade dele, não o afronte na frente dos filhos, não o desrespeite dentro da dinâmica do lar. Dê conselhos sábios. Seja prudente, espere o momento certo. Use palavras temperadas com graça, para mostrar que seu marido talvez está entrando por um caminho que vai levar o lar de vocês a experimentar muitas dificuldades. Mas siga seu marido crendo que Deus abençoará a sua vida por meio da liderança dele. Respeite seu marido. Efésios capítulo 5, versículo 33, Paulo afirma categoricamente sobre isso. Respeite seu marido, porque quem ama seu corpo cuida dele. E seu marido é seu corpo, mulher. Vocês agora são uma só carne. Há maridos que chegam em casa e a mulher não sai do telefone. Há maridos que querem conversar com sua esposa, mas não há mais diálogo. Se tornaram indiferentes, mimadas, birrentas, resmungonas, murmuradoras, queixosas, descontentes com tudo. Mulheres imaturas. E por fim, ame seu marido. Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 4, traz para nós uma revelação surpreendente. Paulo diz que amor, a gente não nasce com ele, amor se aprende. Paulo diz: mulheres, aprendam a amar seus maridos. Como é que eu vou aprender a amar meu marido? Em primeiro lugar, me comprometendo com ele. Eu creio que é a vontade de Deus que nós estejamos casados. Talvez vocês tenham casado errado. Talvez tenha sido um namoro muito bagunçado. Talvez você tenha se divorciado e se envolveu com outra mulher em condições nada adequadas. Mas agora está casado. E se você está casado, esta é a vontade de Deus. E o desejo de Deus é que você persista nesse casamento até o fim e faça de tudo para que este casamento seja para a glória de Deus. Aprenda a amar seu marido, respeitando-o, seguindo a liderança dele, crendo que Deus te abençoará por meio disso. Mulheres que cumprem essas 4 tarefas se tornam encantadoras pelos de fora e belíssimas pelos de dentro. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, diz que maridos ímpios, maridos incrédulos, serão muito impactados por meio da beleza interior de uma mulher de Deus, que tem um espírito manso e tranquilo. Isso tem valor demais. Uma outra lição de Maria para as mulheres que a gente aprende é: guarde a palavra de Deus em seu coração. Na medida que a gente vai lendo os evangelhos, o texto diz: e Maria guardava essas palavras em seu coração. Maria era uma menina crente. Ela tinha muitos textos da Bíblia decorados. Quando ela chega à casa de sua parenta Isabel, abra lá em Lucas capítulo 1, nos versos 46 a 55, e Isabel a saúda com aquelas frases maravilhosas. Maria é cheia do Espírito Santo. E Maria exulta diante de Deus. Aquilo que nós conhecemos como o Magnificat de Maria. Olha só o que Maria diz a Deus nos versos 46 em diante de Lucas 1. A minha alma engrandece ao Senhor.
O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Olha como ela chama Deus, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo. Maria conhecia sobre a doutrina da aliança, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria conhecia a Bíblia, Maria era boa de teologia. O Magnificat de Maria é uma declaração teológica, fiel às Escrituras. Guarde a palavra de Deus em seu coração. Para você saber se você tem guardado, mulher, a palavra de Deus em seu coração, é muito simples. Sobre o que você fala no dia a dia. Seus pensamentos, seu coração, seu jeito de falar, é doce ou ranzinza? Você é celebrativa ou queixosa? Você é pacificadora ou aquela que semeia intrigas? Você procura cultivar teu coração ou você é aquela noveleira fútil que gosta de ver o que se passa na vida dos outros? Olha, o que a gente fala é o reflexo daquilo que está cheio dentro do nosso coração. Então você quer ser uma mulher de Deus, de verdade, guarde a palavra de Deus em seu coração. Maria fazia isso. Confie em Deus para guiar a sua vida. Confie em Deus para guiar a sua vida. Você vai ficar grávida. Eu sou virgem, é do Espírito Santo. Maria, vamos para Belém, Deus falou comigo, vai sem reclamar. Maria, temos que ir para o Egito agora fugir. Pouco dinheiro, gente, no bolso. Nós não vemos queixa nos lábios dela. Maria, precisamos voltar agora e morar em Nazaré, a favela do mundo. Nenhum versículo relatando a reclamação de Maria. Sabe por quê? Podia estar doendo. Podia haver descontentamento no coração. Podia ter pitadas de tristeza por conta das dificuldades de conduzir um bebê em viagens recorrentes. Mas havia algo que fortalecia Maria. Ela confiava no Todo-Poderoso. Eu sei que os pensamentos de Deus são maiores que os meus pensamentos. Eu sei que os planos de Deus são melhores que os meus planos. Portanto, eu confiarei. E a última lição de Maria para as mulheres é: a sua humildade, mulher, é muito preciosa para Deus. Muitos círculos religiosos adoram Maria e elevam Maria a um lugar que Maria nunca gostaria de estar. Porque Maria é humilde. Ela olha para Deus e diz: que se cumpra em mim a tua vontade, eu sou tua serva. Eu me alegro, o meu coração exulta em Deus, o meu Salvador. Eu preciso de um Salvador e eu sou agradecida por o Senhor ser o meu Salvador e ter me alcançado. Humildade. Agora vamos conversar com os homens rapidinho. As lições de José para os homens. A primeira lição é que a piedade é uma grande virtude. Deus abençoa quem é piedoso. E normalmente Deus se comunica com quem é piedoso. Nós temos 2 homens piedosos no Novo Testamento, antes do nascimento de Jesus. Zacarias, que é casado com Isabel, a prima de Maria, foi chamado de um homem piedoso. Ele era um sacerdote.
Temos Simeão, um velho de 86 anos que ia ao templo quase todos os dias, e Deus havia dito que ele não morreria até que ele pegasse o Messias em seus braços, e ele pega o Jesus bebê em seus braços. Ele era chamado de um homem justo e temente a Deus. Mas além dos dois, nós temos mais um terceiro homem. Mateus capítulo 1, versículo 19, nos diz: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo. José era um homem justo. A palavra justo significa aquele que faz o que é correto, aquele que procura andar segundo a vontade de Deus, aquele que é piedoso. José se preocupava com o bem-estar de Maria, por isso ele resolveu deixá-la em segredo. A piedade, a justiça, são atributos que a Bíblia estimula a igreja a procurar em homens que se tornarão seus líderes. 1 Timóteo capítulo 3, Paulo diz: se você deseja ser um líder na igreja, um presbítero, ótima coisa você almeja, mas que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não escravizado ao vinho, homem íntegro, que fala a verdade, não dominado pelo amor ao dinheiro, hospitaleiro, apto para o ensino. Estas virtudes juntas, elas representam o caráter de um homem justo. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, homem. Que você abandone o bar do pecado. Que você abandone os companheiros da mentira, que estão poluindo seus ouvidos e sua mente, com valores que estão destruindo você. A piedade é uma grande virtude. Deus recompensa os piedosos. Uma segunda lição de José para os homens é que é fundamental que nós ouçamos e aprendamos. Ouça e aprenda. José tinha dúvidas, o anjo aparecia, ele ouvia. O ato seguinte de José era obedecer. Jesus nasce, Herodes quer matar aquele bebê, Deus aparece e diz: vá para o Egito. Ele ouve e obedece. Ele chega ao Egito, passa 2 anos, Deus aparece, Herodes morreu, volta para Israel, vai morar em Nazaré. Ele ouve e obedece. Aí talvez você esteja pensando: um anjo apareceu a José. Assim é fácil, né? Você tem certeza que é para obedecer. É muito mais fácil obedecer. Só que nós temos uma mensagem muito mais clara que as vozes dos anjos. Esta mensagem está completa, de Gênesis a Apocalipse, revelando toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe o recado que José dá a cada um de nós? Ouça e aprenda. Aprender a obedecer. O terceiro recado que José dá para nós, homens, é que a obediência é a chave para seu sucesso. Ele obedeceu, sem pestanejar, sem duvidar. Por isso, essa obediência fortaleceu o que foi dito a respeito de José, homem justo. A quarta lição que a gente aprende de José é que a liderança é fundamental para o marido. O anjo, num primeiro momento, aparece a Maria. Mas depois nós observamos José assumindo o protagonismo o tempo todo. Ele quer abandonar Maria, o anjo aparece, ele se casa com ela. O imperador romano decreta que todos têm que fazer o censo. José diz para Maria: nós vamos a Belém. Deus aparece a José, precisa fugir para o Egito. Ele comanda sua esposa. Ele faz de tudo para pronunciar o comando de Deus, a voz de Deus, à sua esposa. E ele procura de todas as maneiras proteger sua esposa e proteger seu pequeno bebê. José era um líder.
muitos homens abandonaram a liderança em seus lares. Não é em vão que há muitas mulheres cansadas, desanimadas. Há muitas mulheres com inúmeras doenças emocionais. E nós não podemos desconsiderar essa infinidade de doenças emocionais como não tendo relação com nossa vida espiritual. Mulheres sobrecarregadas, que assumem um papel de cabeça do lar, porque casou-se com homens omissos, negligentes, passivos. Ela tem que trabalhar fora, ajudar na complementação de renda, tem que lavar, passar, cozinhar, fazer tarefa com o menino, deixar a comida pronta na hora certa. O marido foi chamado para liderar o seu lar. Isso implica retirar os fardos do ombro de sua mulher, ser o responsável pela disciplina e instrução dos filhos. O nosso ministério infantil aqui deveria estar tomado por homens. Mas os ministérios infantis das igrejas, no geral, revelam a crise de liderança masculina. Porque os ministérios infantis das igrejas, em sua maioria, são compostos por quem? Pelas mulheres. Mas em Efésios capítulo 6, Paulo diz pais. E a palavra no original ali é para os homens. E não pais no sentido de casamento, mas aos homens. Criai os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Você tem que imprimir inspiração espiritual em seus filhos. Ensinar seus filhos, homens. Santificar suas mulheres. Mulheres que são casadas com homens, que inspiram amor a Deus, que inspiram confiança em Deus, que procuram ouvir a voz de Deus e lhe obedecer. Mulheres que são casadas com homens que lutam para prover o lar. Não com sucesso nos padrões de hoje, porque o sucesso nos padrões de hoje é muito alto, mas prover com dignidade, com honra. Mulheres que são casadas com homens que lutam para crescer espiritualmente, que estão inconformados com a condição de sua fé. Mulheres casadas com homens que procuram criar seus filhos com amor, com zelo. Facilmente mulheres assim seguem a liderança de homens assim. E por fim, a abnegação é uma bênção, queridos. A abnegação é sacrifício. A abnegação é dedicação. Quando o anjo aparece a José e diz: José, case-se com Maria, ela está grávida do Espírito Santo. E José se casa com Maria. Ele se casa sob o estigma da dúvida social. Olha, mas a barriga dessa menina cresceu rápido demais. Casaram ontem e já estão com o neném nos braços? Você lembra? Ela viajou 3 meses. Ficou 3 meses fora. José carrega essa suspeita. A suspeita da família. A suspeita dos amigos. A suspeita da cidade. As cidades eram pequenas. 10, 20 mil habitantes, no máximo 3 mil habitantes. Ele paga o preço, porque Deus falou com ele. Ele se sacrifica por sua esposa. Ele se sacrifica para servir a Deus. Eu quero estimular você a tomar uma decisão de voltar para casa de fato e começar a, em nome de Jesus, desenvolver um amor baseado no compromisso, não no sentimento. Desenvolver um relacionamento baseado no sacrifício pela sua esposa e por seus filhos. Desenvolver um relacionamento baseado em
ouvir a voz de Deus, aprender da voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Nós não precisamos mais de anjos. Pedro escreve a sua primeira carta e ele diz que os anjos anelam perscrutar sobre as realidades da salvação. Esta revelação aqui é muito mais completa que a voz de qualquer anjo. Ela está em minha e à sua disposição. Conheça, aprenda. Olhe para Jesus, o filho que nasceu desse casal simples, que viveu vida perfeita, nunca cometeu pecado, assumiu o nosso lugar no maldito Calvário, recebeu sobre si nossa maldição, a fim de nos perdoar. Eu estou assistindo a uma série chamada The Chosen. Quem aqui já ouviu falar dessa série, The Chosen? Poucas pessoas, hein? Gente, é uma série gratuita. Você baixa o aplicativo em seu smartphone, tablet, computador. Você pode espelhar na televisão. The Chosen. É uma série recente, terminou a segunda temporada agora. É uma produção assim, a nível de Hollywood, sobre os evangelhos, a vida de Jesus. Que coisa incrível! Que produção incrível! Assista The Chosen. Aí hoje eu tirei um tempinho ali e falei, quero assistir um episódio. Episódios curtos, 30 e poucos minutos. Jesus chega no tanque de Betesda. E o episódio mostra toda a narrativa da vida daquele homem, a ponto de ficar 38 anos naquele poço. E aquele poço era uma lenda pagã que foi criada, de que de tempos em tempos um anjo passava, mexia na água e quem pulasse seria criado. Seria curado. Aquilo é uma lenda pagã. E é tão bonito como o episódio é construído. Jesus se agacha para ficar no mesmo nível dos olhos daquele coxo, paralítico, do tanque de Betesda. Ele diz, você não precisa desse tanque. Você precisa de mim. Você quer ser curado? Mas, Senhor, não tem ninguém para me ajudar a cair nessa água. Mas você não precisa da água desse tanque. Você precisa de mim. E talvez o que você precisa seja de um encontro com a verdadeira água da vida, que é Jesus Cristo. Essa criança que cresceu, te substituiu no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, governa todas as coisas e voltará. Esse Jesus Cristo pode transformar você. O problema do teu casamento, da tua família, não é o outro. É o mal que habita em você que é o problema. E Deus tem poder para transformar você. Se você for transformado, tudo ao teu redor será modificado. Porque gente que tem unção espiritual é objeto da bênção de Deus e abençoa os ambientes onde estão.